Capítulo 6. Da remoção. Artigo 79. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma para outra lotação, e processar-se-á ex officio ou a pedido do funcionário, atendido o interesse e a conveniência da administração. Parágrafo único. A remoção só poderá dar-se para a lotação em que houver claro que será indicado no ato. Artigo 80. A remoção por permuta será processada a pedido, por escrito, de ambos os interessados. Artigo 81. Cabe ao secretário municipal de administração expedir as portarias de remoção, cumpridas as exigências legais. Capítulo 7. Da vacância dos cargos. Artigo 82. Dá-se a vacância do cargo ou da função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura. Artigo 83. A vacância dos cargos decorrerá de: inciso 1. Exoneração. Inciso 2. Demissão. Inciso 3. Promoção. Inciso 4. Acesso. Inciso 5. Transferência. Inciso 6. Readaptação. Inciso 7. Aposentadoria. Inciso 8. Falecimento. Inciso 9. Determinação em lei. Seção 1. Da exoneração. Artigo 84. Dar-se-á exoneração. Inciso 1. A pedido em qualquer caso. Inciso 2. Ex officio. Seção 2. Da perda do cargo público. Artigo 85. O funcionário perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo disciplinar em que se lhe tenha assegurada ampla defesa. Inciso 2. Quando por desnecessário for extinto ficando seu ocupante se estável em disponibilidade. Inciso 3. Nos demais casos especificados em lei. Título 4. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do tempo de serviço. Artigo 86. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos considerando o ano como de 365 dias. Parágrafo 2º. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano, quando excederem aquele número. Só nos casos de cálculos para efeito de aposentadoria e concessão de gratificação adicional quando da passagem à inatividade. Artigo 87. Serão os dias de efetivo exercício computados à vista do registro de frequência, das folhas de pagamento ou das certidões extraídas dessas fontes. Parágrafo 1º. Sempre que se verificar não existirem em virtude de extravio, incêndio ou destruição, total ou parcial, os livros ou documentos necessários ao levantamento de certidões probatórias de tempo de serviço, a repartição competente isso mesmo certificará, cabendo ao funcionário interessado suprir a falta mediante justificação judicial perante o juízo privativo competente para conhecer das causas em que a União, Estados e municípios respectivamente forem autores, réus ou intervenientes. Parágrafo 2º. É lícita, nestes casos, a apuração do tempo de serviço pelos contra-cheques de pagamento, juntados ao processo para todos os efeitos. Artigo 88. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: inciso 1. Férias. Inciso 2. Casamento até 8 dias. Inciso 3. Luto pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, até 8 dias. Inciso 4. Convocação para serviço militar. Inciso 5. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 6. Exercício de outro cargo ou função no serviço público da União, de outro Estado e dos municípios, inclusive respectivas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, quando o afastamento houver sido autorizado pelo chefe do Poder Executivo, sem prejuízo de vencimento do funcionário. Inciso 7. Exercício do mandato de prefeito e vice-prefeito. Inciso 8. Exercício de cargos ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação ou designação do Presidente da República. Inciso 9. Licença especial. Inciso 10. Licença para tratamento de saúde, inclusive de pessoa da família. Inciso 11. Licença a funcionário acidentado em serviço ou atacado de moléstia profissional. Inciso 12. Licença à funcionária gestante. Inciso 13. Moléstia devidamente comprovada na forma regulamentar, até 3 dias. Inciso 14. Missão ou estudo noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo chefe do Poder Executivo, no interesse da municipalidade. Inciso 15. Período de afastamento compulsório, determinado pela legislação sanitária.
Inciso 16. Recolhimento à prisão se absolvido afinal, e suspensão preventiva se inocentado afinal. Inciso 17. Candidatura a cargo eletivo, conforme o disposto no inciso 6, do artigo 71. Inciso 18. Mandato legislativo ou executivo federal ou estadual. Inciso 19. Mandato de vereador, nos termos do disposto no inciso 5, do artigo 71 desta lei. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, entende-se por acidente em serviço aquele que acarrete dano físico ou mental ao funcionário e tenha relação mediata ou imediata com o exercício do cargo. Parágrafo 2º. Equipara-se ao acidente em serviço ocorrido no deslocamento entre a residência e local de trabalho, bem como a agressão física sofrida em decorrência do desempenho do cargo, salvo quando provocada pelo funcionário. Parágrafo 3º. Entende-se por doença profissional a que resulta da natureza e das condições do trabalho. Parágrafo 4º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o laudo resultante da inspeção médica deverá estabelecer rigorosamente a caracterização do acidente no trabalho e da doença profissional. Artigo 89. Para efeito de aposentadoria ou disponibilidade será computado: inciso 1. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal. Inciso 2. O período de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computado pelo dobro o tempo de operação de guerra. Inciso 3. O desempenho da função legislativa federal, estadual ou municipal. Inciso 4. O tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado, desde que ocorra o aproveitamento ou reversão respectivamente. Inciso 5. O tempo de serviço prestado em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Inciso 6. O período de trabalho prestado à instituição de caráter privado, que tiver sido transformada em estabelecimento de serviço público, quando o funcionário estiver em exercício, no ato da transformação. Inciso 7. Em dobro, o tempo de licença especial não gozada. Inciso 8. Em dobro o período de férias não gozadas correspondentes aos 2 exercícios imediatamente anteriores à aposentadoria, observado o artigo 103 desta lei. Inciso 9. O tempo de serviço prestado em atividades vinculadas ao regime da Lei Federal nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subsequente para os funcionários que houverem completado 5 anos de efetivo exercício, observadas as normas desta lei, e as determinações da Lei Federal nº 6.864, de 1º de dezembro de 1980. Inciso 10. Em dobro o período não gozado de férias acumuladas ou no caso de sua interrupção, no interesse do serviço, na impossibilidade absoluta do gozo das mesmas. Parágrafo 1º. O tempo de serviço a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo será também computado para concessão de adicional por tempo de serviço, quando de passagem à inatividade. Parágrafo 2º. A contagem de tempo de serviço de que trata o inciso 9 não se aplica às aposentadorias já concedidas. Artigo 90. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrente ou simultaneamente em cargos ou funções da União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações instituídas pelo poder público e entidades de caráter privado mesmo que haja sido transformadas em estabelecimentos de serviço público. Parágrafo 1º. A prestação de serviço gratuito será excepcional e somente surtirá efeito honorífico. Parágrafo 2º. Na hipótese de acumulação de cargos, é vedada a transposição de tempo de serviço de um para outro cargo. Capítulo 2. Da estabilidade. Artigo 91. Estabilidade é o direito que adquire o funcionário efetivo de não ser exonerado ou demitido, senão em virtude de sentença judicial ou processo administrativo disciplinar em que se lhe tenha sido assegurada ampla defesa. Parágrafo 1º. A estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo. Parágrafo 2º. O funcionário nomeado em caráter efetivo em razão de concurso público adquire estabilidade depois de 2 anos de efetivo exercício. Artigo 92. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício, a contar da data de início deste, durante o qual serão apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo efetivo, para qual foi nomeado. Parágrafo único. Os requisitos de que trata este artigo são os seguintes. Inciso 1. Idoneidade moral. Inciso 2. Aptidão. Inciso 3. Assiduidade.
Inciso 4. Disciplina. Inciso 5. Eficiência. Inciso 6. Dedicação ao serviço. Artigo 93. Quando o estagiário não preencher as condições exigidas no artigo anterior, caberá ao dirigente da respectiva repartição ou serviço onde estiver localizado iniciar, a qualquer instante, dando ciência do fato ao interessado e remetendo o expediente, em seguida, ao órgão do pessoal. Parágrafo único. Na ausência de iniciativa da autoridade a que se refere este artigo, com o simples transcurso do prazo previsto no artigo 92 desta lei, o estagiário será automaticamente confirmado no cargo. Artigo 94. Não ficará sujeito a estágio o funcionário que for provido em outro cargo público pelas formas previstas nos incisos 2, 3, 7 e 8 do artigo 21 desta lei. Parágrafo único. Nos casos de provimento por acesso ou transferência, quando o funcionário não lograr concluir o estágio probatório, é assegurado seu retorno ao cargo anteriormente ocupado ou a outro da mesma classe, ainda que considerado excedente se não houver cargo vago. Capítulo 3. Da aposentadoria. Artigo 95. O funcionário será aposentado. Inciso 1. Por invalidez. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade ou, inciso 3. Voluntariamente. A linha A. Após 35 anos de serviço se do sexo masculino ou 30 anos, se do sexo feminino. A linha B. O professor após 30 anos e a professora após 25 anos de efetivo exercício em função do magistério. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período contínuo, até o limite de 12 meses. Salvo se a junta médica concluir pela incapacidade definitiva do funcionário, antes de completado o prazo máximo, mediante perícia médica solicitada pela Secretaria de Administração. Parágrafo 2º. No caso de aposentadoria voluntária, o funcionário aguardará em exercício a publicação do respectivo ato, salvo se estiver legalmente afastado do cargo. Parágrafo 3º. No caso de aposentadoria compulsória, o funcionário afastar-se-á do exercício de seu cargo, a partir do dia imediato em que completar a idade limite. Artigo 96. Os proventos da aposentadoria serão: inciso 1. Integrais quando o funcionário. A linha A. Aposentar-se pelo implemento do tempo de serviço. A linha B. Invalidar-se por acidente em serviço, por moléstia profissional ou for acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira lepra, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget, osteite deformante, a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras moléstias que a lei indicar, com base nas conclusões da medicina especializada. A linha C. Na inatividade for acometido de qualquer das doenças especificadas na linha anterior, a partir da data do laudo emitido pela junta médica. Inciso 2. Proporcionais quando o funcionário não contar o tempo de serviço estabelecido no inciso 3, alíneas A e B, do artigo 95. Artigo 97. Nos cálculos dos proventos proporcionais, o tempo de serviço será calculado conforme o dispositivo no artigo 86 e seus parágrafos, constituindo-se no numerador da fração, cujo denominador será o tempo previsto nas alíneas A e B, do inciso 3, do artigo 95, conforme o caso, e tendo como inteiros vencimentos e vantagens que atendam ao disposto no artigo 98 desta lei. Parágrafo único. O ocupante de cargo em comissão, não funcionário efetivo do município, somente será aposentado por acidente em serviço ou por moléstia profissional, quando lhe será assegurada a vantagem do inciso 1, do artigo 96, salvo no caso de já lhe ter sido assegurada a aposentadoria por outro órgão, público ou privado. Artigo 98. Integram-se aos proventos da inatividade as seguintes vantagens percebidas na atividade. Inciso 1. Adicional por tempo de serviço, concedido na forma da legislação específica. Inciso 2. Gratificação ou parcelas financeiras percebidas em caráter permanente. Inciso 3. Gratificação pelo exercício em local considerado insalubre desde que: a linha A. Percebida ininterruptamente nos 5 anos anteriores à data da aposentadoria. A linha B. Percebida interpoladamente por 10 anos desde que na data da aposentadoria, o funcionário a vinha percebendo por período igual ou superior a 1 ano. Inciso 4. Adicional de tempo integral desde que percebida por mais de 48 meses consecutivos, e a esteja percebendo na data da aposentadoria.
Se o percentual for variável, tomar-se-á a média dessa gratificação nos últimos 24 meses anteriores ao ato. Artigo 99. A incorporação aos proventos da gratificação de insalubridade nos casos em que a aposentadoria resultar de uma das doenças especificadas na alínea B, do inciso 1, do artigo 96, fica isenta do estágio de que trata o inciso 3 do artigo anterior. Artigo 100. Revogado. Artigo 101. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. Parágrafo único. Ressalvado o disposto neste artigo, em caso nenhum, os proventos da inatividade poderão exceder a remuneração percebida na atividade. Capítulo 4. Da disponibilidade. Artigo 102. Disponibilidade é o afastamento do funcionário estável em virtude de extinção do cargo ou da sua desnecessidade declarada. Parágrafo 1º. O funcionário em disponibilidade perceberá proventos proporcionais ao tempo de serviço e será obrigatoriamente aproveitado na primeira vaga que ocorrer, obedecendo às disposições do capítulo próprio. Parágrafo 2º. Aos proventos dos funcionários em disponibilidade aplica-se o disposto no artigo 101. Parágrafo 3º. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado, calculando-se o provento da inatividade temporária na forma dos artigos 96, 97 e 98 desta lei. Capítulo 5. Das férias. Artigo 103. O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30 dias de férias por ano, de acordo com a escala para esse fim organizada pelo chefe da repartição a que estiver subordinado, e será comunicado ao órgão competente. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em parcelas mínimas de 10 dias, sendo proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. Somente depois do primeiro ano de exercício, adquirirá o funcionário direito a férias, que corresponderão ao ano em que se completar esse período. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A escala de férias poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço, por iniciativa do chefe do interessado, comunicada a alteração ao órgão competente. Parágrafo 4º. O gozo de férias anuais remuneradas terá 1/3 a mais do que o salário normal, que será pago na forma prescrita em ato regulamentar. Artigo 104. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço, e pelo máximo de 2 períodos. Parágrafo único. O impedimento decorrente de necessidade de serviço para gozo de férias pelo funcionário não será presumido, devendo o seu chefe imediato fazer comunicação expressa do fato ao órgão competente de pessoal, sob pena de perda do direito à acumulação excepcional de 2 períodos. Artigo 105. Por motivo de promoção, transferência, readaptação ou remoção, o funcionário em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las. Artigo 106. Não terá direito a férias o funcionário que, durante o período de sua aquisição, estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular. Artigo 107. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em pleno exercício estivesse. Artigo 108. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe da repartição o seu endereço eventual. Capítulo 6. Das licenças. Seção 1. Da forma de concessão. Artigo 109. Conceder-se-á licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3. Para repouso à gestante. Inciso 4. Para serviço militar obrigatório. Inciso 5. Licença para acompanhar o cônjuge. Inciso 6. Para trato de interesse particular. Inciso 7. Especial. Inciso 8. Para desempenho de mandato legislativo ou executivo. Artigo 110. A licença referida nos incisos 1, 2 e 3 do artigo anterior será concedida pelo órgão médico oficial competente, ou por outros aos quais aquele transferir ou delegar atribuições e pelo indicado nos respectivos laudos. Parágrafo 1º. Para licença até 90 dias, a inspeção será feita por médico do órgão competente, admitindo-se, quando assim não for possível, laudos de outros médicos oficiais ou ainda, excepcionalmente, atestados passados por médico particular. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, não sendo homologado o laudo ou atestado, o funcionário será obrigado a reassumir, de imediato, o exercício do cargo, considerando-se como de efetivo exercício os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo,
devendo o laudo ou atestado ser remetido à Secretaria Municipal de Administração no prazo máximo de 3 dias, contados da primeira falta ao serviço. Parágrafo 3º. Será facultado à administração, em caso de dúvida, exigir a inspeção por médico ou junta oficial. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese de laudo ou atestado gracioso ou até má-fé, serão responsabilizados na esfera administrativa, civil e penal, o médico e o funcionário. Parágrafo 5º. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido. Parágrafo 6º. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de fim do prazo da licença se indeferido. Contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a do conhecimento oficial do despacho denegatório. Artigo 111. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses consecutivos, salvo nos casos previstos nos incisos 4, 5, 6 e 8 do artigo 109 desta lei. Parágrafo único. Excetua-se do prazo estabelecido neste artigo a licença para tratamento de saúde quando o funcionário for considerado recuperável para exercício da função pública, a juízo da junta médica. Artigo 112. Nas licenças dependentes de inspeção médica, expirado o prazo do artigo anterior, e ressalvada a hipótese referida no seu parágrafo, o funcionário será submetido a nova inspeção e aposentado, se for julgado inválido para serviço público em geral, após verificada a impossibilidade de sua readaptação. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o tempo decorrido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de licença prorrogada. Artigo 113. O funcionário em gozo de licença comunicará ao seu chefe imediato o local onde poderá ser encontrado. Parágrafo único. A licença a que se refere o inciso 6, do artigo 109 desta lei, poderá ser sustada em qualquer tempo no interesse da administração. Artigo 114. A licença superior a 90 dias com fundamento nos incisos 1 e 2, do artigo 109 desta lei, dependerá de inspeção em junta médica sempre composta de pelo menos 3 médicos. Artigo 115. Ao ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada não serão concedidas nessa qualidade as licenças de que tratam os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 109 desta lei. Parágrafo 1º. Aos contratados quando no exercício de função gratificada ou ocupante de cargo em comissão, conceder-se-ão apenas as licenças de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 109. Parágrafo 2º. As disposições do parágrafo anterior aplicam-se ao ocupante de cargo em comissão não detentor de cargo efetivo municipal. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 116. A licença para tratamento de saúde será concedida ex officio ou a pedido do funcionário, ou de seu representante, quando o próprio não possa fazê-lo, sempre mediante apresentação de credencial própria. Parágrafo 1º. Em ambos os casos é indispensável a inspeção médica que será realizada no órgão próprio e, quando necessário, no local onde encontra-se o funcionário. Parágrafo 2º. Para as hipóteses de que tratam este parágrafo e bem ainda as dos artigos 123 e 124 e seus parágrafos quando solicitada pelo funcionário ou seu representante legal, só se efetivará a concessão da licença mediante laudo firmado. Inciso 1. De 1 a 15 dias a licença será concedida por um médico. Inciso 2. Quando a licença for concedida por período superior a 15 dias ou prorrogar-se por mais de 15 dias, nos 60 dias subsequentes, o laudo deverá ser firmado por junta médica especialmente designada pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde. Parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 116, parte final, ou em caráter de emergência, será dispensada a apresentação referida no parágrafo anterior. Artigo 117. A inspeção médica será feita por médicos lotados no órgão próprio da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 118. O funcionário não poderá recusar-se à inspeção médica sob pena de suspensão do pagamento do vencimento e vantagens até que a mesma se realize. Artigo 119. Considerado apto em inspeção médica, o funcionário reassumirá o exercício do cargo, apurando-se como faltas os dias de ausência ao serviço. Parágrafo único. No curso da licença poderá o funcionário requerer a inspeção médica, caso se considere em condições de reassumir o exercício. Artigo 120. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de interrupção da licença.
com perda total do vencimento e vantagens desde o início do gozo da licença e até que reassuma o cargo. Artigo 121. Nos casos de acidentes em serviço ou de doença profissional, correrão por conta do órgão assistencial do município as despesas com o tratamento médico hospitalar do funcionário. Artigo 122. Serão sempre integrais o vencimento e vantagens do funcionário licenciado para tratamento de saúde. Seção 3. Da licença para tratamento de doença em pessoa da família. Artigo 123. Desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, ao funcionário será concedida licença por motivo de doença em pessoa da família. Parágrafo 1º. Considerar-se-ão como pessoa da família para os efeitos desta licença os pais, o cônjuge e os filhos, ou pessoa que viva às suas expensas e conste de seu assentamento individual. Parágrafo 2º. Provar-se-á a doença mediante inspeção médica. Parágrafo 3º. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento e vantagens integrais até 6 meses, e com 2/3 do vencimento e vantagens, excedendo esse prazo até 2 anos. Parágrafo 4º. Em cada período de 5 anos, o funcionário só poderá beneficiar-se de, no máximo, 2 anos de licença, de que trata este artigo, seguidos ou intercalados. Parágrafo 5º. O funcionário terá direito à percepção de um vencimento ao completar 6 meses consecutivos de licença para tratamento de doença em pessoa da família. Seção 4. Da licença à gestante. Artigo 124. A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença com vencimento e vantagens integrais, pelo prazo de 6 meses prorrogável no máximo, por 30 dias. Seção 5. Da licença para serviço militar obrigatório. Artigo 125. Ao funcionário que for convocado para serviço militar ou outros encargos de segurança nacional será concedida licença com vencimento e vantagens integrais. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista do documento oficial que prove a incorporação. Parágrafo 2º. Do vencimento e das vantagens descontar-se-á a importância que o funcionário perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar, o que implicará na perda do vencimento e vantagens que perceba no município. Parágrafo 3º. Ao funcionário oficial da Reserva das Forças Armadas será concedida licença com vencimento e vantagens integrais, durante os estágios de serviço militar obrigatório, não remunerados e previstos pelos regulamentos militares. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, assegurar-se-lhe-á o direito de opção. Seção 6. Da licença para acompanhar o cônjuge. Artigo 127. O funcionário terá direito à licença sem ônus para o município, quando seu cônjuge for exercer mandato eletivo ou, sendo militar ou servidor da administração direta, de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de fundação instituída pelo poder público, for mandado servir fora do município. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante pedido instituído com documento oficial que comprove a remoção e deverá ser renovada de 4 em 4 anos. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos funcionários que vivam maritalmente, desde que não haja impedimento legal ao casamento e convivência por mais de 5 anos. Artigo 128. Fim da causa da licença. O funcionário deverá reassumir o exercício do cargo dentro de 30 dias, a partir dos quais a sua ausência será computada como falta ao trabalho. Parágrafo único. Independentemente de regresso do cônjuge, o funcionário poderá reassumir o exercício, a qualquer tempo, não podendo, neste caso, renovar o pedido de licença, se não depois de 1 ano da data da reassunção, salvo se o cônjuge for transferido novamente. Seção 7. Da licença para trato de interesses particulares. Artigo 129. Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento e vantagens, para tratar de interesses particulares. Parágrafo 1º. O funcionário aguardará em exercício a concessão da licença. Parágrafo 2º. A licença não perdurará por tempo superior a 4 anos consecutivos, e só lhe poderá ser concedida outra depois de decorrido 1 ano do término da anterior. Parágrafo 3º. Não se concederá licença quando inconveniente para o serviço nem a funcionário nomeado, removido, transferido ou readaptado, antes de assumir o exercício. Parágrafo 4º. O funcionário poderá, a qualquer tempo, desistir da licença, que poderá ser sustada na forma do parágrafo único do artigo 113 desta lei. Parágrafo 5º. Em caráter excepcional,
e atendo ao interesse da própria administração pública, a licença sem vencimentos poderá ser deferida a servidor de qualquer categoria funcional, independentemente de tempo de serviço. Seção 8. Da licença especial. Artigo 130. Após cada quinquênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de 3 meses com todo o vencimento e demais vantagens de seu cargo efetivo. Parágrafo 1º. O período de licença especial não gozado será computado em dobro para efeito de aposentadoria, e servirá, também na oportunidade desta, para a concessão de adicional por tempo de serviço. Parágrafo 2º. Em caso de acumulação de cargos, a licença será concedida em relação a cada um deles, simultânea ou separadamente. Parágrafo 3º. Será independente o cômputo do quinquênio em relação a cada um dos cargos acumuláveis. Artigo 131. Para concessão de licença serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. Somente será computado o tempo de serviço prestado exclusivamente ao município de Niterói. Inciso 2. O tempo de serviço será apurado em dias e convertido em anos, sem qualquer arredondamento. Parágrafo único. No cômputo do quinquênio será deduzido o ano em que o funcionário: a linha A, suprimida, a linha B, suprimida, a linha C, houver gozado as licenças a que se refere o artigo 109, incisos 5, 6 e 8 desta lei. A linha D, houver gozado as licenças a que se refere o artigo 109, incisos 5, 6 e 8 desta lei. A linha I houver gozado as licenças a que se refere o inciso 2 do artigo 109, por prazo superior a 90 dias intercalados ou não. Artigo 132. O processo, devidamente informado pelo setor competente da Secretaria Municipal de Administração, será encaminhado ao órgão de lotação do funcionário, que observará o seguinte. Inciso 1. No mesmo setor, seção ou equivalente, não poderão ser licenciados, simultaneamente, funcionários em número superior à sexta parte do total do pessoal em exercício. Inciso 2. Se houver menos de 6 funcionários em exercício, somente um deles poderá ser licenciado. Inciso 3. A licença especial poderá ser gozada integralmente ou em períodos de 1 a 2 meses. Inciso 4. Quando requerida para um período único de 3 meses, a licença especial poderá ter início em qualquer mês do ano civil. Inciso 5. Haverá um só período mensal ou bimensal dentro de cada ano civil. Inciso 6. Quando em período parcelado, será observado o intervalo de 1 ano entre o término de um período e o início de outro. Inciso 7. Quando houver requerimento para o mesmo período, terá preferência no gozo da licença o funcionário que contar mais tempo de serviço ao município. Artigo 133. Observado o disposto no artigo anterior, o titular do órgão de lotação do funcionário autorizará a concessão de licença, remetendo o expediente à Secretaria Municipal de Administração, para a expedição do competente ato. Parágrafo único. Deverão ser mencionadas, no ato de concessão, as datas de início e término dos períodos relativos à licença especial, especificando-se o quinquênio a que se refere. Artigo 134. O servidor em gozo de licença especial poderá, depois de 1 mês, reassumir o exercício do cargo, contando-se-lhe em dobro, no caso de desistência, o período restante, nos termos do artigo 89, inciso 7 desta lei. Parágrafo 1º. A desistência deverá ser comunicada por escrito à Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo 2º. A licença especial não poderá ser interrompida, ex officio. Parágrafo 3º. O funcionário aguardará em exercício a publicação do ato que conceder a licença especial. Capítulo 7. Do vencimento. Artigo 135. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 136. O funcionário perderá. Inciso 1. O vencimento do cargo efetivo, quando nomeado para cargo em comissão, ressalvado o direito de opção, ou designado para servir em órgão de outra esfera do poder público, sem ônus para o município.